os pais da igreja, todos atribuem esse livro a Lucas, que escreveu também o Evangelho. Então, se você juntar Lucas, o Evangelho de Lucas mais Atos, você tem mais de 1/4 do Novo Testamento nesses 2 volumes. E você precisa ler eles como uma obra só. Tá? Ele escreve com uma continuidade, e assim nós precisamos olhar. Então, o que mais que a gente sabe sobre Lucas? Então, Lucas esteve junto com Paulo em um pedaço da viagem dele. Paulo faz 3 viagens missionárias para a Ásia Menor, entrando na Europa. E nessas, na segunda viagem, então Lucas vai estar brevemente com ele, está lá em Atos 16. Depois, na terceira, se junta em Filipos. E alguns acham, inclusive, que aquela oração, Paulo está em Troade, querendo ir para a região da Bitínia. Ele diz ali que o Espírito não permitiu, até que ele, num sonho à noite, tem alguém que diz: venha para Macedônia e nos ajude. Alguns acham que isso era o próprio Lucas que ele viu no sonho dele, dizendo: por favor, venha para a Europa, porque a Europa precisa de Jesus. Então ali eles se encontram. E ele vai permanecer em Paulo, em Cesareia, onde ele está preso, acompanha ele até Roma, na viagem missionária dele. Ok, quem é esse camarada Lucas então? Lucas, então, ele é possivelmente gentil, e isso seria o único autor gentil que nós temos do Novo Testamento, e tem um grau de instrução alto, elevado. Vocês sabem que a maior parte, fora Paulo, é claro, mas se você pegar Pedro, se você pegar João, se você pegar... Esse pessoal é pescador, então o nível de instrução deles não é tão alto, e Lucas tem um grau alto. Seu grego, tanto do Evangelho como do livro de Atos, é um dos melhores do Novo Testamento. Então, quando você lê Lucas, o Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz: cara, fiz uma pesquisa, e ele quer entender melhor as coisas, obviamente porque talvez não conviveu com todo aquele período, ele faz uma pesquisa e talvez o Evangelho dele tenha uma característica assim com mais qualidade de detalhes históricos que os outros. Quando o livro de Atos é escrito, aí começa a bagunça da gente. Como assim? Começa que tipo de bagunça para a gente? Porque a gente não sabe. Nós não temos indicação de data no livro e a gente precisa começar a brincar com isso. Então, primeiro, ele narra alguns detalhes sobre a destruição de Jerusalém que acontece no ano 70 depois de Cristo. Mas, em compensação, ele omite a morte de Paulo em 65 a 67, não sabemos bem ao certo. O livro de Atos termina assim com Paulo em Roma. Mas se ele escreve depois, por que ele não fala que Paulo morreu? Então não fala, não sabemos. Que mais? Ele certamente utilizou Marcos, o Evangelho de Marcos, na escrita do Evangelho, e esse que foi escrito lá por volta de 66, 67 depois de Cristo. Então, isso nos dá a margem de que antes de 70 é muito pouco provável que ele escreveu. Então, você diz, mas por que ele omitiu a questão da morte de Paulo? É provável, vocês logo vão ver que nós tratamos em Lucas, da Galileia para Jerusalém, em Atos de Jerusalém até Roma, que ele, na mente dele e na ideia do mundo antigo, o Evangelho chegou aos confins da terra que era Roma. E ele diz, opa, me dou por satisfeito, o Evangelho chegou como era a proposta. Então, estou terminado. Atos 1:8, vocês vão receber o poder e vocês vão ser testemunhos tanto em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e confins da terra. Chegou. Se a questão é geográfica, talvez esse fosse o motivo por ele dizer, ok, chegou. Então, parece, entre 70 e 85 depois de Cristo, nós temos a escrita desse livro de Atos dos Apóstolos. Ok, para quem ele escreve? É importante nós sabermos a quem ele está direcionando. Então, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos está falando em Teófilo. Quem é Teófilo? Bom, nós não sabemos quem é Teófilo. Nós temos algumas ideias, mas certamente nós não sabemos exatamente quem é. Possivelmente, então, ele está escrevendo a Roma, a um pessoal mais elitizado a nível de educação, a nível de formação, e eles precisam de confirmação da fé. Eles escutaram de Jesus, mas sabem pouco. E no Império Romano a coisa rola. Tem muito cara ensinando para cá e para lá, eles não sabem ao certo. Deixa eu jogar um outro detalhe histórico que é importante, que vai aparecer, em especial, lá
lá no livro do Apocalipse, mas talvez já estivesse acontecendo antes. Quando Júlio César, um dos primeiros, toda a discussão sobre quem é o primeiro imperador romano é muito grande, mas ele está conquistando o mundo antigo, ele passa e domina a região de Israel, e ele vai em direção ao Egito. E ele é ajudado pelo pessoal de Israel. Eles dão dicas importantes para ele, dizendo, esse é o jeito. E Júlio César é muito grato por isso e dá ao judaísmo a condição de religio lícita. É uma religião lícita do império. Ou seja, quando os imperadores passam a se considerar divinos, todos devem adorar o imperador. Existe culto ao imperador muito forte nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando fala nas cartas às 7 igrejas. E o cristianismo entra de carona como um dos braços do judaísmo. Eles, tranquilo, não precisam se curvar ao imperador, porque a religião deles é lícita. Só que começa a acontecer esse movimento de que os judeus, o judaísmo começa a expulsar os cristãos, dizer, vocês não são da nós, vocês não fazem parte de nós. E como eles são expulsos do judaísmo, agora essa determinação do Império Romano cai sobre os cristãos. Eles precisam também se curvar diante de César. E quando existe perseguição, em Domiciano, possivelmente a época que o Apocalipse é escrito, lá nos anos 90, quem não se curva diante do imperador, quem não adora o imperador, corre risco de ser colocado na prisão ou até assassinado. Então, talvez, como nós não sabemos bem a data do livro de Atos, talvez isso estivesse em jogo. Então, Teófilo escutou de Jesus, possivelmente está patrocinando o trabalho de Lucas, mas ele está em dúvida agora. Por quê? Ele está num movimento originalmente judaico, que agora ele escutou de Jesus, mas ele diz, é ou não é? Os judeus dizem que esse cara é falso, é um falso Messias. Os cristãos dizem, esse é o Messias, e ele está em dúvida, não sabe direito. E talvez Lucas está escrevendo especificamente para ele e para o grupo dele, para que eles saibam quem é Jesus, estejam ligados com a história, de onde veio e para onde vai, e que ele esteja certo de que Jesus, de fato, é o cara que os cristãos estão dizendo que é. Os judeus estão pressionando, talvez ainda não chegou a isso de expulsá-los, mas a questão está ficando complicada para o lado deles. Então, qual é o propósito de Lucas e Atos, esses 2 volumes? Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, confirmar a mensagem de salvação de Deus por meio de Jesus. Veja, Jesus nasce dentro da religião judaica e daqui a pouco ele distancia um pouco dela. O judaísmo se tornou muito formal e muito legalista. E Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus interpreta de uma forma diferente a lei para o povo. Eles precisam entender a questão diferente que ela aponta para ele. E agora eles querem confirmar que Deus de fato atuou por meio de Jesus. Segundo, essa promessa de que Deus enviaria o libertador de fato aconteceu. Mas os judeus, em sua grande maioria, rejeitaram Jesus. E por que o fizeram? E Teófilo, esse pessoal precisa estar informado de que não só escuta um pedaço da história de que Jesus morreu na cruz, que era o bandido que morria na cruz, diz, opa, não é bem isso. O cara foi rejeitado pelos judeus que fizeram uma maquinação para jogar o cara na cruz. Terceiro lugar, e aqui começa a coisa a complicar para o judeu, que se acha demais exclusivo, dizendo, os gentios são membros plenos do povo de Deus. Veja, isso para o judeu era muito complicado, porque ele acorda de manhã todo dia e diz, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E ele pensa assim, se o Deus é o único Deus, o Deus de Israel é o único, nós somos o único povo. Ele tira a conclusão errada, que eles são o povo de Deus para abençoar os outros. Ele diz, não, nós somos o povo de Deus porque Deus nos ama especial. E daí desandou tudo. Então, os gentios têm parte nessa promessa de salvação que Deus estendeu agora a todos. O que mais? Todos são aceitos. Não tem diferença de classe social, não tem diferença de etnia, não tem nada. Veja que até em Israel,
os coxos, os cegos, os mancos, leprosos, pessoal, tudo excluído. E agora não, esses são trazidos para dentro, gentios inclusive. Tá? E finalmente, essa missão, apesar de ser de Deus, ela não ocorre, tá, um mar de rosas. Ela ocorre com muitos espinhos e muita dificuldade. O caminho, a missão não pode ser travada, a missão de Deus vai acontecer, quer as pessoas gostem ou não. No entanto, ela acontece em meio a oposição, antagonismo, sofrimento e tudo isso. Tá? Então, o que nós temos, né, como propósito em Atos, diretamente? Tá? Atos narra o quê? Tá? A igreja, o propósito de Deus, o povo de Deus. Tá? Depois da ressurreição de Jesus, o que acontece com ele? Então, a primeira parte de Atos, tá, diz o quê? Nós temos agora uma missão. Nós temos um grupo, um povo de Deus, que é composto de judeus, de samaritanos e gentios. Algo inimaginável no Antigo Testamento. Segunda parte de Atos, então vai mostrar o quê? Todo o antagonismo, o conflito que acontece com os judeus e a igreja, que é rejeitada, né? O povo de Deus, que era para ser, né, essa mescla, os judeus saem fora em grande parte e ela se torna cada vez mais gentílica. E qual a característica disso? Também isso faz parte do plano de Deus. Muito bem. Se você quiser dar uma estrutura, olhar para a estrutura do Evangelho, nós temos mais ou menos isso. Tá? Então, João Batista e Jesus são apresentados, depois inicia o ministério de João Batista e de Jesus logo em seguida, a Galileia, e aí vai para Jerusalém. Tá? Rumo a Jerusalém. Aí chega em Jerusalém, é rejeitado, é expulso e finalmente é colocado na cruz. Tá? Então, existe uma estrutura geográfica, claro, começando na Galileia e descendo para Jerusalém. E o livro de Atos agora é exatamente o oposto. Tá? Então, você começa em Jerusalém, a igreja inicia, depois, né, tem toda a questão com as autoridades judaicas que não querem aceitar a igreja começando e tal, tudo isso aí. Tá? Aí inicia a expansão e você percebe que ela só vai para Samaria porque Deus os ajuda. E aí está um dos grandes mistérios que nós temos. Tá? Como foi possível os caras conviverem 3 anos com Jesus? Tá? E quando Jesus, né, vai embora, Jesus dá a grande comissão e Jesus diz, ide agora por onde? Façam discípulos de todos os judeus, certo? Todas nações. Eles não entendem. Na verdade, eles possivelmente entendem mais ou menos o seguinte: ide e levai, né, e façam discípulos de todos os lugares onde existem judeus, de todas as nações onde existem judeus. Ou seja, os judeus de todas as nações vão escutar falar de Jesus. A missão se cumpriu. Não captaram. Cara, nós somos tapados mesmo. O melhor professor, o melhor tudo, o melhor método de ensino, o melhor tudo, e os caras são tapados, não captam. É nós, né? É nós, cara. Tá? Não captam. Deus tem que dar um pontapé neles, né? Mandar perseguição para o cara ir para Samaria. 2 detalhes, tá? Que vocês vão estudar no decorrer, mas fica de olho quando vocês lerem. A missão que vai em Atos 8 para Samaria é gente de 2º escalão. Filipe, um dos 7 diáconos ou dos ajudantes escolhidos no capítulo 6, ele vai para Samaria, nenhum dos 12. Por quê? Depois adiante. Tá? Todo mundo é espalhado e eles falam a mensagem. Para quem? Para os judeus. Mas tem o pessoal de 2º escalão. Ou seja, o pessoal que não nasceu na Judeia, não nasceu no 1º escalão. Eles falaram também para os gregos, e aí o evangelho chega em Antioquia e a coisa muda. Tá? Quando Deus quer usar a obra missionária, Ele volta e meia, vai usar pessoas de 2º escalão. Sabe por quê? Porque eles não estão tão travados com a coisa de que judeu é judeu e tem que ser nós e do nosso jeito. Quando alguém nasce já fora do 1º escalão, ele consegue olhar para uma outra realidade, e esse foi usado. E é por isso que Paulo é escolhido também. Paulo consegue melhor entender a cultura greco-romana e a judaica. E por isso ele consegue fazer esse meio de campo, o que os 12 não conseguiam fazer.
É incrível, mas Deus trabalha nesse ponto. E talvez isso possa nos ensinar alguma coisa. Estou fazendo um parênteses aqui porque me veio agora e eu acho que ele é importante. Vou citar um exemplo que aconteceu faz um mês atrás lá na nossa igreja no Boqueirão. Minha esposa dá aula de musicalização, então ela terminou a aula, os alunos foram com os pais, foram tudo embora, e ela está arrumando as coisas, daqui a pouco ela está saindo, sobrou só ela no pátio da igreja, junto com o pessoal que faz a manutenção ali, a limpeza, e aí ela está saindo, e daqui a pouco entra 2 mendigos pedindo um mantimento, alguma comida, e aí tem uma funcionária no pátio e diz, olha, não adianta, o pessoal foi embora, eles voltam às 2, vem mais tarde que eles atendem vocês, Aí minha esposa, Mariane, falou assim, puxa, dá pena desse pessoal. Daí ela falou, olha, de alguns sim, de outros não. Daí, como assim? Aí a mulher contou a história. Ela disse, eu já fui de rua. Eu engravidei, quando eu estava para nascer a criança, meu pai não suportou e me tocou para fora de casa. Então, ela conviveu na rua, obrigado, na rua, agosto, setembro, outubro, em Curitiba. Os meses mais quentes que nós temos, não é verdade? Ela pegou pneumonia e a criança também. E ela falou, o que mais me doía é que quando eu pedia uma ajuda para alguém, o pessoal dizia para mim, vai trabalhar, vagabunda. Eu disse, como é que eu ia trabalhar com aquela criança recém-nascida comigo? Diz, eu dormi debaixo de ponte, viaduto, onde dava eu me virava. Ela pegou pneumonia e a criança também. Ela dizia, eu não sei quem, mas um bom samaritano me recolheu e me levou para o hospital. E no hospital me trataram, depois de uma semana pediram, para quem a gente pode ligar? Ela diz, eu não tenho ninguém, eu fui chutada de casa. A pessoa no hospital se compadeceu dela, conseguiu arrumar um emprego para ela, isso já aconteceu há mais de 20 anos atrás, hoje ela está casada, tem uma outra filha, filho pequeno, e ela por ter vivido essa experiência de rua, ela tem um olho clínico que nós não temos. A igreja precisa de pessoas de tudo quanto é tipo para alcançar as pessoas de fora. Nós não entendemos esse pessoal de rua. Nós não fazemos ideia. Mas quem viveu entre eles sabe. Eu tenho um segundo primo meu que trabalha na Alemanha. E ele era da família do meu pai da Rússia, só que eles saíram agora, faz uns 30 anos, talvez 20 e poucos anos, e ele trabalha na cidade de Bonn, e eles têm uma igreja que tem entre 400 e 600 iranianos na sua igreja. Eles estão vibrando com essa turma toda que saiu lá do Oriente Médio e entraram na Alemanha. Aí eu digo, mas o que acontece? Esse pessoal, todo mundo quer ser batizado na igreja de vocês, porque isso dá vantagem com relação à deportação, é mais fácil. Como é que vocês fazem? Eu disse, como é que vocês fazem essa triagem? Ele diz, é fácil. Eu digo, como assim? Nós pegamos deles mesmos fazer a triagem. Os próprios iranianos fazem a triagem dos iranianos. Eles conhecem, eles olham no olho do cara e sabem se ele é sincero ou não, o que nós não conseguimos. Iranianos, E iranianos estão de saco cheio com o islamismo. Eles são o último escalão. A Arábia Saudita é primeiro, eles são o último escalão. Então, tudo, e em parte, toda essa questão do Estado Islâmico está sendo benéfica para o Evangelho. Por quê? Eles dizem, se o Islã é isso, nós não queremos isso. Então, Deus trabalha de formas muito estranhas e Atos não é diferente. Tem muita coisa que Deus está orquestrando a coisa para que ela aconteça. Então, paramos em Samaria. Início da missão com os gentios, Paulo se converte, daqui a pouco Antioquia envia, Ásia Menor, Europa, chega até Roma. Então, basicamente, o que você tem? Evangelho, Galileia para Jerusalém, Atos, Jerusalém vai chegar até Roma. Tem alguns que acham que até Atos 1:8 como o índice do livro. Como assim? Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Só é um detalhe interessante, porque alguns acham que tem que ser naquela sequência. Só que o texto diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto e tanto. Tanto significa o quê?
ao mesmo tempo. Tá? Não é, enquanto não fui para Jerusalém, não posso ir. Não, não é isso. Tá? É tanto aqui, quanto lá, quanto aquele outro, tanto com acolá. Tá? Então, vocês vão estudar isso adiante, vai dar muito pano para a manga ainda. Muito bem. Vamos olhar alguns temas que nos ajudam a enxergar eles, né? E como eu falei, tive que cortar um monte porque não dá para fazer tudo isso aí. Então, começamos com a ideia do plano ou do propósito de Deus. O que nós temos ali é que Deus está escrevendo a história dele. Infelizmente, tá? Nós temos uma visão podre, errada, de que Deus está escrevendo a minha história. Ou seja, se eu perdi o ônibus, né, nós começamos assim, Deus sabe que se eu pegasse aquele ônibus ia ter um acidente e Deus está me protegendo. Eu falei assim, porra, mas Deus tem um senso de humor, né? Então, para te proteger, Ele faz todos os outros, né, que estão no ônibus sofrer um acidente. Pô, Deus tem um senso de humor gozado, né? Deus está me protegendo porque se eu estivesse naquele ônibus eu seria roubado. Então, Deus te protegeu para roubar um outro, valeu? Nós temos esse triunfalismo, Deus existe para mim, Deus é meu boy, Ele faz o que eu quero. Não, cara, Deus está escrevendo a história dele, essa grande história, você e eu somos uma partícula na história dele que Deus está escrevendo. Então, desde o nascimento de Jesus até a cruz, não há acidente, é tudo planejado, está acontecendo conforme Deus determinou. Tá? Veja o que diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes e tal, e cruze e ressuscite. Tá? O incrível, que você tem isso em Lucas 9, depois você tem em Lucas 24, depois da ressurreição, Jesus diz, está escrito, se referindo ao Antigo Testamento, tudo isso já estava lá, dito, e precisava acontecer. Tá? Ou seja, não tem acidente, o fato de que Jesus foi para a cruz, não, puxa, aconteceu, nossa, deu errado, deu zica. Não, cara, tá? Deus está planejando tudo. Tá? Então, o sofrimento de Jesus, dos seguidores dele, agora em Atos, faz parte do plano de Deus, não tem surpresa. Tá? Então, puxa, aconteceu. Não, não tem acidente, é Deus que está fazendo a coisa. Em Atos 4, nós temos uma declaração fantástica disso. Veja o que diz. Herodes, Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel na cidade para conspirar contra Jesus. E daí diz o quê? Fizeram o que o teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Soa estranho para nós. Tá? Mas Pilatos e Herodes fazem o que eles acham, tocam o barco e põem Jesus na cruz. Só que a interpretação de Lucas e da Escritura para nós diz, cara, não é bem isso. Tá? Sim, eles erraram, eles são responsáveis, mas Deus já conhecia toda essa situação e Deus tinha, né, diz ali, havia decidido de antemão o que acontecesse. Veja como a igreja reage a isso aí. Que incrível. Tá? Agora, Senhor, tá? O pessoal está preso. Considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a mão para curar, realizar milagres, né, sinais, por meio do teu servo Jesus. Eu e você, né, possivelmente a nossa reação seria a seguinte, Deus, fizeram, que sacanagem com a gente, Deus. Agora, Deus, ferra eles, faz eles queimar no sexto dos infernos, quinto é pouco, tá? Né? Faz eles virar cinza, mas que demore muito, porque eles têm que sofrer pelo que fizeram com a gente. Né? A reação deles é diferente. Deus, né? Capacita os teus servos, ou seja, nós, no meio dessa oposição, no meio disso tudo que pode significar prisão e morte para nós, nos dá coragem e ousadia de continuar fazendo. Continua fazendo sinais e maravilhas para que o povo seja chamado a atenção para você. Tá? Que coisa impressionante, porque eles entendem que isso faz parte do propósito de Deus. Então, o que nós temos aqui é que o plano de Deus, essa história da salvação, está se concretizando em Atos, como já acontecia no Evangelho. 3 palavras se repetem um montão de vezes. Né?
Eu sei que o Dimas aqui instituiu que todo mundo tem que falar grego. Então, eu até dei uma colher de chá aí para vocês, tá? Então, propósito, bolé ou bolemai, tá? Tá lá, as passagens. É necessário, dei, tá? Determinar, horizo, tá? No grego. Então, aparece um montão de vezes que é necessário que aconteça, mas como necessário aos olhos de quem? Aos olhos dele, tá? O propósito de quem? É dele. Quem determinou as coisas? É Ele. Um monte de vezes para que eu e você, nós tenhamos certeza, não tem acidente. Não acontece coisa por acaso aqui. Deus está conduzindo. É o plano, é o propósito dEle. Então, fora isso, às vezes um anjo tira Pedro da prisão, às vezes um anjo não sei o quê, às vezes um sonho, né? Visão, Paulo vai para a Europa. Tem profecia para cá e para lá, tem a história de Ágabo e assim por diante. O que está acontecendo? Deus está orquestrando os acontecimentos, tá? Atividades do Espírito Santo de Deus, Jesus, tudo para que contribua para que o plano de Deus se cumpra. Em outras palavras, nós precisamos largar a mão de achar que nós somos o centro do mundo. I am the king of the world. Pare, cara, pare. Você não é, nunca vai ser. E se for, azar de você e de todo mundo. Eu estou falando sério, nós fazemos muita besteira, tá? Se Deus respondesse todas as tuas orações, você estava ferrado, não é verdade? Tá? Nós pedimos bobagem para Deus, tá? Então, Ele é o centro e eles entendem isso muito bem. Deus está à frente desse plano dEle, dessa missão dEle. Ele não força as pessoas, Ele convida. Os seres humanos não impedem o trabalho de Deus. Quer ver, ó? Muito interessante. Jerusalém é o centro, começa. Trabalha, a igreja em Jerusalém é fantástica. Né? Mas eles não cumprem a sua missão. Deus faz o quê? Espalha eles. Sabe o que acontece? A igreja em Jerusalém, os judeus não conseguem lidar com a questão da sua etnia. Nós somos, e se nós somos, ninguém mais é. Eles não conseguem, apesar de não vai. Deus diz, ok, vou ajudar vocês, espalhou eles. Tá? O centro da igreja é transferido de Jerusalém para Antioquia. Antioquia consegue. Depois de alguns anos, Antioquia vira quase que uma galáxia, que eles não conseguem lidar com o problema dos judaizantes que vão para lá. Deus sai Antioquia, Éfeso sobe. Daqui a pouco Éfeso sobe Roma. Daqui a pouco Roma vai Constantinopla e assim por diante. Deus está trabalhando. Se você participar do processo dele, joia, você é abençoado. Não quer participar, Deus diz, eu escolho outro. O primeiro mundo certamente não é mais o centro da atividade de Deus. O centro da atividade de Deus é no hemisfério sul. América do Sul, África, Ásia, algum lugar aí. Tá? Ou todos os lugares juntos. Nós precisamos cuidar para que nós não replicamos, porque Europa, Estados Unidos já foram, né, os locais que se interessavam pelo Evangelho e eram o centro do Evangelho no mundo. Tá? Eles deixaram outras coisas invadir a sua praia e não são mais. Lucas não vê conflito entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O ser humano não vai, Deus ajuda eles aí. Daqui a pouco Deus está agindo, mas os seres humanos estão participando junto. Como é que junta isso exatamente? Nós vamos perguntar lá em cima. Mas Lucas não vê problema nisso. O que está acontecendo é que Deus está gerando os acontecimentos, os eventos, para que a missão aos gentios de fato se realize. E aí nós temos algo incrível. 2 exemplos só para mostrar isso. Tá? Você tem lá, primeiro, o etíope. Nós temos lá em Atos capítulo 8, tem um cara da Etiópia que vem adorar a Deus. Ele vem em Jerusalém e daqui a pouco Deus tira Filipe de Samaria. Está fazendo um trabalho fantástico. Tira ele de lá, leva ele para encontrar com esse cara no meio da estrada. E esse cara se torna agora um missionário para a Etiópia. Quando realizou, diz simplesmente, ele é tirado. Não sabemos como que Deus tirou ele lá, se ele andou, se é rápido, se Deus transladou ele, não sabemos o que aconteceu. Mas ele cumpriu o seu propósito, ok, terminou. Tá? Fez a tarefa dele. Muito bem. Adiante, nós temos Pedro. Tá? Pedro é enviado à casa de Cornélio, mas Pedro está fazendo um trabalho excelente, sim. Mas Cornélio, o gentil,
está abrindo a primeira vez o evangelho chegar para os gentios. Ele precisa ouvir. Tá? Essa história de Cornélio, no capítulo 10, é maluquíssima. Tá? Então, antes que Pedro vá, 3 vezes ele vê aquele lençol com os animais que são proibidos para os judeus aparecendo, e a voz diz, Pedro, né, mate os animais e churrascada para você. Ele diz, jamais, Senhor. Né? Nunca comi algo impuro. Ele diz, o que Deus considera puro, não diga a você que é impuro. Ele não está entendendo nada. Né? Estão batendo Pedro, vamos embora. Ele chega na casa de Cornélio, ele diz, cara, não devia estar aqui, está errado, me desculpe, estou errado e tal. Ótimo para evangelizar, não é verdade? Tá? Não devia estar na tua casa é impura. Tá? Cara, que maravilha. Antes que ele faça um apelo, todo mundo se converte. Aí diz, está ferrado mesmo, já que já veio o Espírito Santo sobre eles, então já vão batizar também. Tá? É maluco, porque Deus está direcionando a coisa, e Deus direciona da sua maneira, e nem sempre da maneira como nós achamos, da maneira totalmente ortodoxa. Tá? Tudo isso para mostrar o quê? Desde o Antigo Testamento nós temos continuidade. Tá? Povo de Deus, Abraão, promessa, né? Ser bênção para todas as nações, vai andando, né? Vai chegando, chegou Jesus, o Messias. Essa é a profecia, tá? Esse é o plano de Deus. Tá? E Lucas está escrevendo por quê? Justamente para as pessoas entenderem, são 2 volumes. Tá? O Evangelho chegou através de Jesus, mas agora ele vai adiante. E muitas vezes ele está usando os textos do Antigo Testamento de forma apologética para mostrar. De fato, Jesus é o cara. Jesus é a salvação prometida que nós tínhamos no Antigo Testamento. Tá? Agora, o que acontece? Quando Jesus vem e ensina e mostra como viver, aqueles agora, tá, que entenderam a coisa, eles precisam agora viver e atuar como testemunhas, e é isso que acontece. Isso acontece de uma maneira fantástica, que agora quem entendeu, quem absorveu, quem aceitou essa mensagem, começa a levar adiante. E você vê lá, né, no capítulo 4, né, bem no início da igreja, daqui a pouco eles são presos, precisam defender a causa. Tá? É ortodoxia, ensinamento correto com ortopraxia, com prática correta. Estão curando, estão fazendo, estão dizendo, no meio da perseguição, não fogem e enfrentam com ousadia. É uma coisa maravilhosa que está acontecendo lá. Ou seja, a validade da mensagem deles é confirmada pelos sinais que Deus está fazendo. Tá? Mas como é que é? É Deus sim. Veja, o que está acontecendo é que Deus está realizando. Aquilo que aconteceu com Jesus acontece agora. A continuidade. Antigo Testamento, Jesus, agora a primeira igreja. E no meio disso tudo, não corre tudo maravilhosamente bem. Tá? A igreja não tem só sucesso, ela tem muita perseguição e muita complicação. É cadeia por um lado, assassinato por outro, homicídio por outro, dificuldade, expulsão de sinagoga aqui, apedrejamento ali, tudo isso acontece. Ou seja, a paixão de Jesus, tá? Ser rejeitado, sofrer, tá? Talvez ser martirizado, faz parte do plano de Deus, é paradigma. Tá? Ah, Deus, por que acontece comigo? Não era a reação da igreja em Atos. Quando estão sofrendo, diz, opa Deus, você planejou, estamos dentro, nos capacita, nos dá a coragem que nós precisamos. Em outras palavras, o plano de Deus inclui sofrimento. Espera aí, mas ele diz, eu não consigo. Tá? Pois, no capítulo 2, nós temos a segunda chave. Tá? Que o plano de Deus, ele inclui agora a vinda e a atuação do Espírito Santo. É Deus atuando no meio do seu povo de uma maneira extraordinária. Tá? Deus presente. Tá? Antigo Testamento, presença de Jesus, agora o Espírito Santo entre eles. Tá? Por meio dele agora, tá? O propósito de Deus é conhecido. O Espírito Santo é que convence as pessoas de Jesus, dos seus pecados. Tá? E principalmente em Atos fica tão marcante que é a universalidade do Evangelho. Como assim? Não se restringe a judeu, ela caminha para os outros. Isso faz a gente levantar um montão de perguntas. Tá? Veja, a igreja, ou vamos colocar o povo de Deus,
do Antigo Testamento e no tempo de Jesus, eles excluem as pessoas que não são certinhas. Quem não se enquadra ali é escanteado. E quando Jesus, em Lucas 4, dá o primeiro sermão dele, ele diz: o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, dar liberdade aos cativos, né, os surdos, os mancos, né, os excluídos. A igreja, aqui em Atos, faz a mesma coisa. Tá? Atos 6, as viúvas estão negligenciadas, está lá. Tá? Os samaritanos são esquecidos, está lá. Tá? A igreja entende você, né? Isso valeria um estudo só, uma pregação só, como a igreja de Atos, ela imita Jesus. Tá? Como Jesus viveu com os discípulos, agora eles vivem em Atos. Tá? E o que eles fazem? Agora, de repente, o Evangelho atinge aqueles que para nós eram excluídos. Ou seja, as testemunhas, aqueles que aceitaram a obra de Jesus, eles não controlam o Espírito Santo. Nós não mandamos no Espírito Santo e não podemos enquadrá-lo ou enjaulá-lo. Ele faz conforme Ele quer e de repente Ele dá uma virada nas coisas, como na história de Pedro, que Pedro fica desnorteado e a igreja não sabe reagir. Depois que Pedro passa em Cornélio, a igreja chama o cara: você, judeu, foi na casa do gentil. Ele tem que se explicar para eles, porque diz: está errado. Aí ele diz: cara, não posso, o Espírito Santo está me orientando e tal. Quando eles escutam o testemunho da pessoa, ok, é verdade, mas eles ainda lutam com isso. A obra missionária da igreja, ela é imitar a obra de Jesus. Uma das coisas lamentáveis que acontece conosco é que nós formamos uma igreja para os certinhos, nós formamos uma igreja para os sãos e não para os doentes. Quer ver? Ó? Essa característica mais ou menos universal da igreja, que ela faz o seguinte: ela trata com as categorias certinhas. Ela trata crianças, ela trata adolescentes, ela trata jovens, ela trata casais, ela trata famílias e assim por diante. São todas categorias certinhas. Se você, por um acaso, caiu fora de uma dessas categorias certinhas, você está ferrado. Tá? Estou falando sério. Se você é jovem por mais tempo e não se casou, primeiro, todo mundo quer consertar você. Não, estou falando sério. Você é uma anomalia, nós temos que te consertar. Tá? Fazem de tudo, tá? Para arrumar alguém que está precisando de ajuda, né? Quer que eu indique alguém, quer que eu vá junto, quer que eu fale com... Né? Todo mundo quer ajudar. E a gente dá risada, mas quem está sofrendo isso, você não sabe como a pessoa se sente amada por Deus quando você tenta ajudar ela. Tá? Ok, primeira categoria. Segunda, se você por um acaso é mãe solteira, difícil. Se você por acaso é divorciado e às vezes sem a tua vontade, tá? Você está ferrado. Se por um acaso você é viúva ou viúvo, você está ferrado. E assim por diante. Nós não sabemos lidar com os diferentes. Lembra que Jesus diz: o meu foco são os diferentes. Alguma coisa precisa acontecer conosco para que o coração nosso seja voltado para esse pessoal excluído como o de Jesus era. E a igreja de Atos começa a mostrar isso para a gente. Tá? O Espírito Santo age às vezes de forma imprevisível. Ele guia a missão. Ele capacita as pessoas em testemunho e ação. Tá? Às vezes o cara quer atrapalhar lá em Atos, né? Primeira viagem missionária, Paulo diz para ele, né? Então fique cego por um tempo. Tá? E acontece para que Sérgio Paulo, tem alguma coisa mais forte acontecendo aqui. Tá? Os discípulos de Jesus, eles dependem do poder do Espírito Santo. Nós frequentemente dependemos de técnicas e de maneiras de fazer e tal. Não. Tá? É o Espírito Santo que nos guia, porque você pode orientar, você pode convencer as pessoas. Você pode fazer um apelo maravilhoso, mas se não foi o Espírito Santo, aquilo voa tão rápido quanto veio. Tá? Não adianta nada. Então, é o Espírito Santo que está orientando, está aberto ao Espírito Santo. Não significa, você entende, que a gente esquece Bíblia e agora olha para cima. Não. Tá?
nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia e no meio disso nós vemos exemplos de como Deus está atuando e às vezes no meio daqueles exemplos Deus atua através da palavra ou através de pessoas ou através de outras formas. Nós não vamos enjaular o Espírito Santo. Muito importante também, Atos, as barreiras entre judeus e gentios são quebradas. Não absolutamente, porque é um processo que acontece. Em muitas situações a questão gera tensão, mas sim, isso acontece. Tá? A presença visível do Espírito Santo. Primeiro entre os judeus, Atos 2. Depois, em Atos 8, acontece algo visível. Tá? Quando eles recebem o Espírito Santo, tanto é que o feiticeiro da cidade, ele oferece dinheiro para Pedro e João, e desse poder que eu ponho a mão sobre eles, recebe o Espírito Santo. Acontece algo. Em Cornélio, Atos 10, acontece. Atos 19, entre os discípulos de João Batista. Então, você tem quase que 4, um Pentecostes original e 3 outras réplicas de Pentecostes para outros trabalhos, mostrando Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho está disponível para todos. Acabaram as distinções étnicas. Acabaram as distinções sociais e de pessoas e de grupos excluídos. Não tem mais, porque a igreja é dele e não nossa. Tá? Atos mostra isso claramente acontecendo, como já acontecia com Jesus. A atuação do Espírito Santo não se restringe à profecia ou ao dom de línguas. Veja, a vida de igreja, que você encontra capítulos 2, 3, 4 até 6, é impressionante. Quando alguém tem necessidade, eles abrem mão do deles para ajudar. Eles convivem juntos, é algo que nós deixamos de fazer. Tá? Em muitas situações, esse aqui é o único encontro que nós temos. Tá? Às vezes, tem célula, o grupo pequeno, o grupo familiar, ótimo. Nós precisamos conviver mais para nos ajudarmos mutuamente e entendermos a vida do outro. Tá? Por favor, achem motivos, criem motivos para se relacionar. Tá? Faça uma loucura. Tá? Próximo domingo ninguém almoça sozinho, todo mundo vai convidar alguém. Tá? Convide, mas convide assim não para chegar e sentar na mesa. Tá? Convide para chegar e fazer o almoço juntos. Significa que vocês vão conviver no mínimo 3 horas. Sabe o que acontece quando você faz o almoço junto? Você conversa, você convive. Tá? Faça a lá povo brasileiro mesmo. Você chega lá por 11 horas e daí? Né? Aí diz, putz, esqueci de comprar carvão. Né? Aí vai comprar carvão, aí você entende? Tudo isso leva um processo de 3, 4 horas. Sabe o que acontece? Você conversa, você dialoga, você entende o outro, você... Cara, é 10 isso. É muito importante. Achem motivos, tá? Joguem futebol junto, né? Façam um trabalho, um mutirão junto, façam um trabalho social. Achem motivos para fazer algo junto, para conviver. A igreja fazia. Tá? No entanto, aparece também que nem todas as manifestações ditas do Espírito são autênticas e precisa corrigir. Às vezes você precisa testar porque tem gente falsa tentando imitar. Em nome de Paulo, de Jesus, que Paulo prega, e tal, sai o capeta desse cara. O capeta responde para eles, conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês são uns... E dá um pau neles. Tá? É isso aí, não se brinca com o nome de Jesus, não se brinca. Quem não tem vida, simplesmente não vai. Tá? Não há distinção em Atos entre físico, espiritual e social. É tudo junto. Tá? Isso é porque já fazia parte do mundo greco-romano, a salvação incluía cura de doença e restauração no convívio social, porque nessa estratificação da sociedade, Atos mostra isso acontecendo entre eles. Tá? O Evangelho quebra todas as distinções sociais, não tem mais. Tem relacionamento agora nessa igreja, na comunidade dos seguidores de Jesus, tem relacionamento autêntico e não porque a sociedade define. Mas como que era no antigo mundo? Era clientelismo. Tá? O que é o clientelismo? Tá? O clientelismo é o que a gente vê fortemente acontecendo no Nordeste, mas também acontece entre nós. Como assim? Você tem o político que então vai ajudar os pobres e na hora do vamos ver, tá? Quando o político precisa, eles votam nele, tá? Não tem nada escrito que você tem que votar, que você se comprometeu a votar nele, mas isso é subentendido. Tá?
Faz já, sei lá quantos anos, o Renan Calheiros teve que abdicar porque ele tinha violado lá o painel do Congresso, alguma coisa lá. Quando ele voltou para Alagoas, foi recebido como herói. Como assim? Clientelismo. Por quê? Ele fez tudo de bom para a gente e nós vamos defendê-lo, né, sempre. E isso acontece na nossa classe política direto e na época acontecia também. Tá? Se eu faço um favor para você, você fica me devendo. Tá? Se eu fiz alguma coisa, você me deve. Tá? Não, cara, não é desse jeito. No corpo de Cristo é diferente. Eu faço o bem porque é certo fazer. Você não me deve nada. Tá? E acontece tão frequente nas igrejas. Você pode cuidar do meu filho hoje, porque eu tenho que dar uma saída, tenho que ir no médico, claro. Mas você fica me devendo uma, né? Quando eu tiver, você... Não é desse jeito. Você faz o bem porque é certo fazer, ponto. Tá? Assim acontece no corpo de Cristo. Tá? É o Espírito que transforma a gente por dentro. Ele move a igreja, Ele faz a coisa acontecer. Deus chama pessoas para ministérios diferentes. Assim como você tem Pedro para os judeus, Paulo para os gentios. Quem é melhor? Não é. E o livro de Atos faz uma coisa muito interessante. Ele faz uma comparação muito nítida entre Pedro e Paulo. Justamente para evitar. Não, eu sou de Pedro. O que Pedro fazia, Paulo não fazia. Não é, cara. Tá? Veja lá. Tá? Tem um quadro que a gente pode colocar, tá? Eu sei que é pequena a letra, mas só para você ver as passagens. Está falando de Pedro e de Paulo. Tá? Então, o sermão ali, o sermão de Pedro em Pentecostes, poucos tem de Paulo. Tá? Sermão pós-cura ali, dizendo, os apóstolos não têm poder, quem tem poder é Jesus. Depois, tá? A questão é, defendido por fariseu no sinédrio. Tá? Opa, alguém está defendendo eles. E tantas outras coisas. Tá? Nomeia líderes, tá? Impondo as mãos. Está fazendo literalmente igual. Tá? Tem um quadro inteiro disso aqui. Só para vocês terem noção que ele compara o que um faz e o outro faz. Mostrando, um não é mais do que o outro. Por quê? Porque não se trata nem de Pedro nem de Paulo. Eles são servos do Altíssimo. Eles fazem em nome de Jesus e não estão criando um fã-clube para eles. E se você for olhar um pouco mais nitidamente, o que eles fazem, grande parte do que eles fazem é imitar o que Jesus fez. Tá? Jesus fez, nós estamos fazendo. Mas Lucas tem um propósito muito claro. Vamos comparar os dois para ninguém poder dizer um é mais do que o outro. Isso nós precisamos entender também. Quando o Espírito Santo atua, nós precisamos comparar Atos 1:8 com o que tinha antes, final do primeiro volume. O que diz Lucas 24? Está escrito, o Cristo havia de sofrer, ressuscitar ao terceiro dia. Tá? Seu nome vai ser pregado, né, o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começa em Jerusalém. Vocês são testemunhas disso e esperem até ser revestidos do poder. Tá? Bom, Atos 1, eles esperaram agora. Vocês vão receber o poder, vocês vão ser testemunhas. Muito, mas muito claro. Se você for no peito e na raça, sem o Espírito Santo, você não faz nada. Você faz só um trabalho tão bom quanto os filhos de Seva que tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Não adianta absolutamente nada. Se você for no nome do Jesus que a igreja prega, não adianta nada. Ou você incorporou isso para você, ou você vai no poder do Espírito Santo, ou literalmente não acontece nada na sua vida. Bom, o livro de Atos não termina. Veja que final esdrúxulo, ridículo. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, arrancaram a página, tá? Terminou. Não, cara, não termina. Como é que Lucas, que faz, você entende, termina assim, pelo menos podia colocar 3 pontinhos, né? Termina no ar, cara. O que está acontecendo? Tá? Não, é de maneira intencional que ele faz. Por quê? Tá? A obra de levar o Evangelho ainda não terminou, ela continua. Tá? Chegou nos confins da terra nos seus dias, mas Paulo mesmo queria ir para a Espanha, que era um pouco adiante. Tá? Não pode ser obstruída. Tem perseguição, tem isso, tem aquilo, tem prisão, tem morte de um apóstolo é morto aqui, um outro, né, um diácono, Estevão ali, não impede.
Jerusalém complica, chama Antioquia. Antioquia complica Éfeso. Éfeso complica e assim por diante. Deus está fazendo a obra dele. Eu e você estamos chamados para participar, para ser abençoados. Todos são chamados para participar. Finalmente, tá? O Evangelho avança em meio à perseguição, à dificuldade, não em meio a tudo correto. Muito bem, vamos terminar com algumas observações. Primeiro, a igreja é missionária por sua própria essência. Tá? Assim como o fogo queima, a igreja é missionária. Tá? O fogo não pode não queimar. Tá? É a essência dele. A igreja não pode ser missionária. Tá? Então, o chamado é até os confins da terra. Tá? Às vezes, a igreja ela faz ou perto ou longe. Não, é tanto. Tá? A questão do longe é, se nós não formos, eles não vão ouvir o Evangelho. A questão, se nós não fizer o trabalho perto, tá? Nós não nos envolvemos na coisa e nós só damos dinheiro para a coisa. Tá? Então, é tanto perto quanto longe. Então, se a igreja começar a se voltar para dentro, nós precisamos de mais ministério para nós, eu, meu, minha. Tá? É só para o nosso quintal nós nos viramos para dentro e a igreja morre. Tá? E as pessoas de lá não ouvem o Evangelho. Eu sei que às vezes, quase que a fundo perdido. Humanamente é fundo perdido. Só que lembra que Jesus veio a fundo perdido, né? Então, não devíamos nos assustar com isso. Segundo, tá? O meio para a missão é a igreja. Sem missão não existe igreja. Ou, sem igreja não existe missão, desculpe. Tá? Uma igreja saudável que vive o Evangelho, como em Atos, ela atrai as pessoas. É um negócio impressionante. Tá? Como a história da igreja vai mudando, às vezes, a ênfase. Tá? Um tempo atrás funcionava mais ou menos assim. Tá? Que quando a pessoa se convertia, depois ela vinha para a igreja. Tá? Hoje há situações onde ela quer estar em contato com cristãos, ou num grupo pequeno, familiar, ou até vir para a igreja, e ela fica olhando para a gente para saber se aquilo que a gente ensina, a gente vive. Quando a gente começa a viver aquilo, de repente diz, cara, é isso que eu quero. Agora entendi, é isso. Tá? Então, a igreja, o ser igreja junto, o como nós nos relacionamos e como nós fazemos uma coisa, é missionário em si só, por si só. Terceiro, aconteceu alguma coisa, tá? A igreja, tá? A vida da igreja, ela é comunitária. E nós esquecemos esse aspecto. Tá? O que eu quero dizer? Tá? Nós achamos que a questão é individual, tá? E muitas vezes acontece na música, por exemplo, tá? Que tem a dimensão eu e Deus, mas ela tem também eu e o meu próximo. E muitas vezes da música, né, o verdadeiro louvor, tá, é quando eu levanto as mãos, tá, vou franzir a testa, né, fazer uma cara assim bem de, né, sugar o dente, né, ai, Senhor, daí é louvor de verdade. Sabe o que aconteceu? É você e Deus. Isso você pode fazer em casa e até no banheiro dá para fazer. Só que o convívio com outros, a questão igreja, a questão nós juntos, ela não acontece. A dimensão comunitária, onde estou eu e você, aconteceu alguma coisa pirada aqui no meu controle, tá? Eu e você não vai, cara. Tá? Então, o que é? Nós precisamos resgatar, tá, o nosso testemunho uns com os outros, tá? A nossa vivência, porque isso vai atrair as pessoas para o Evangelho. Tá? Uma outra característica de Atos muito importante é que a igreja é o local onde os necessitados são cuidados. Não vá para casa hoje sem olhar ao teu redor e crie, né, essa habilidade de olhar no olho de quem está do teu lado e quem está aqui, e você diz, quem está precisando da minha ajuda hoje? Você não vem em primeiro lugar para receber. Igreja é o serviço em uns aos outros. Quem é que está precisando da sua ajuda hoje? Tá? Cria esse hábito de começar a olhar quem é que senta sozinho, quem é que sobra, quem é que nunca é convidado para aniversário, para casamento e nada. Ou seja, o cara é isolado, ele não tem ninguém.
Comece a se aproximar dessa pessoa. Igreja é isso. 5º lugar. Atos nos mostra que nós precisamos de discernimento. Por quê? Na obra missionária, vamos nos deparar com situações novas e que a gente não sabe bem lidar com elas. Acontece lá em Atos 15 o primeiro concílio da igreja. Quem é gentil precisa guardar a lei de Moisés ou não? Como é que é esse troço? E eles não sabem, fazem o quê? Se reúnem para dialogar. Tá? Tem umas coisas interessantíssimas que acontecem lá. Isso é depois da primeira viagem missionária, volta Paulo e Barnabé. E quem fala nesse concílio não é Paulo, mas Barnabé. Sabe por quê? Porque Barnabé tem mais moral com os judeus do que Paulo. Paulo é visto como revolucionário. Paulo diz, é pela obra. Barnabé, é tua vez. E eles defendem a obra e o que o pessoal define. Tá? Os gentios não precisam guardar, mas tem 4 coisas. Por favor, tá? Por amor a nós, façam isso. Isso vai ajudar o nosso contato. Ou seja, tanto o evangelizado quanto o evangelista precisa abrir mão de algumas coisas para permitir que nós tenhamos uma igreja com pessoas diferentes, mas unida. Vou ser bem sincero, para que isso possa acontecer entre nós, nós temos que ser crente. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que se congrega, tem gente até que é batizado, tem gente que participa da igreja, mas ainda não entendeu que a igreja abre mão em favor de. Tá? Esse convívio, esse começar a dialogar, e do que eu preciso abrir mão para que a pessoa conheça Jesus, ele é super importante, a igreja de Atos faz isso. E o último, nada pode impedir o avanço do evangelho, nada, porque não é o nosso plano, é o plano dele. A perseguição não atrapalha. A perseguição, ela passa a ser o próprio gás da igreja. Por quê? Quando a igreja é perseguida, tá? De repente, ela se concentra no essencial. E talvez você e eu somos lembrados da imagem do Estado Islâmico, né, na praia, os caras cortando a cabeça, o pessoal enfileirado, dão uma chance para eles cantar uma última música. Eles louvam a Deus pela oportunidade. Sabe o que eles estão fazendo? Estão dizendo, nós temos uma última chance. Esse vídeo vai ser publicado no mundo inteiro. Todo mundo vai escutar que Jesus é mais forte que a morte. Vamos tocar o barco, vamos lá. Com empolgação, cantam louvando o verdadeiro Deus. Aquilo é gás para a igreja. Diz, cara, como é que pode alguém, na hora que está morrendo, ele diz, Jesus é mais forte que tudo, Jesus é mais poderoso, Jesus vale a pena. Essa é a mensagem de Atos. Tá? Perseguição e dificuldade, nós precisamos contar, ela é a essência de quem nós somos. Uma igreja que simplesmente ignora essa dimensão, tá? É uma igreja que esqueceu a prioridade do Evangelho. Que Deus os abençoe ricamente no estudo de Atos. Né? Vocês vão ser desafiados toda a mensagem. Que beleza. Tá? E que o livro de Atos torne essa igreja mais crente. Amém? Amém.